Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Felipe, a gente vai fazer mais uma gravação para o grupo Aposentadoria é Agora. A gente vai começar a série de depoimentos. E o primeiro habilitado corajoso aqui é o nosso colega Roberto, lá da comarca de Guarapuava. Ele vai se apresentar melhor para vocês. E a tendência dele, por enquanto, eu acho que vou falar isso para todos que não pretendem migrar por enquanto, é que é não migração, né, Roberto? Por enquanto, porque daí tem o tempo para passar, tem estudos. Quem migrou já migrou, mas quem não migrou ainda tem tempo para pensar. Se apresenta para a gente, Roberto, fica à vontade, vamos conversar um pouquinho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto. Eu sou servidor do Tribunal de Justiça desde janeiro de 2010. Eu sou da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e sou lotado aqui na comarca de Guarapuava. Aqui a gente tem a regional de atendimento, né? Atendemos mais 10 comarcas aqui do entorno. E a gente está nesse mesmo barco, né? O que que a gente vai decidir de fazer, o que que não vai, né? Eu acredito que deve ter uma leva, que nem eu aí do concurso de 2010, né, tanto de técnico judiciário quanto de técnico de computação, né, que estão avaliando aí com critério, né, a questão de migração ou não, né. Eu já tenho uma idade mais apurada, estou nos 48 anos, então, assim, para mim faltam em média 16 anos para minha aposentadoria, né. Então, tem gente que tem mais, entrou no mesmo concurso, mas tem mais 20 anos pela frente, então eu acho que cada um é uma situação única, né, de avaliação, né? Então, não é só o fator monetário, mas é a fator idade, principalmente, né? E o tempo que a gente tem curto, e a gente pensa em 15 anos, né? Não é muito tempo, é pouco tempo. Então, assim, é uma decisão que se a gente for tomar agora, o resto da vida, né? Não tem como a gente voltar para trás, né? Eu queria ouvir de você, assim, Roberto, não só a questão de idade, dinheiro, como você falou, mas quando você pensa lá na migração, naquele processo que você tem que ser um pouco mais ativo, tem que ser mais protagonista, tem que estar um pouco mais atento com investimento, com rentabilidade, né? Como é que você se sente em relação a esse ambiente? Assim, você fica mais tranquilo ou prefere ficar mais numa zona de conforto, do jeito que tá? Como é que você é? Eu não tenho um perfil de investimento agressivo, eu sou bem conservador, então, para mim, poupança já é excelente, pra ter uma ideia, né? Então, já dá para definir meu tipo de perfil. Então, assim, eu não me sinto confortável em ficar procurando novos investimentos. Eu tenho o pé bem no chão, então eu prefiro ter um rendimento mais baixo e seguro do que investir em algo que eu não tenho uma certeza lá na frente. Então, isso é o que eu estou principalmente colocando na balança. Então, eu não sei hoje, por exemplo, qual que é o melhor investimento. Hoje o cenário aqui no Brasil está bem complexo, a gente não sabe, muitas incertezas que estão tendo. E o regime de migração está exigindo que a gente seja bem disciplinado nessa parte de investimento. Eu penso principalmente nisso. E esse não é o meu forte. Então, eu tento pensar o que seria interessante, né? Pegar o benefício, só que esse benefício, ao mesmo tempo, a gente sabe que não vai vir numa paulada só. Então, vão vir daqui a 6 anos. Então, como é que vai estar o cenário do governo, né? Porque a gente não está falando de tribunal, estamos falando de governo, né? Como é que vai estar esse cenário futuramente para pagar isso daí? Vai ter caixa para pagar todo mundo? Não vai ter? Existe a intenção do governo, né, que a gente migre, né? Eles querem tirar, se isentar da, dessa obrigação, né, para os servidores, né, que é um direito adquirido, né? Então, muita gente tem uma ideia de criticar a gente porque, vocês têm super salários, tem isso, aquilo, mas ninguém para ver que a gente não tem 13º, perdão, 13º não tem fundo de garantia, enfim. Então, a gente tem que estar cercado de muita informação e muito zelo aí para essa decisão, né? Eu penso que, para mim, hoje eu não vejo vantagem nesse momento de fazer a migração. Certo. Como eu disse, 15 anos eu acho que é pouco tempo, até pelas lives da doutora Vilela ali, ela pois que quem está num cenário de até 10 anos não é, acho, uma vantagem fazer essa migração. Ela foi bem enfática com isso, me falha a memória.
Eu estou numa faixa intermediária, né, de 15 anos, né, 20 anos já parece que é algo favorável para fazer a migração. Então, assim, eu não tenho perfil de investimento, eu não sinto seguro de estar administrando esse tipo de coisa para frente. Eu acho que se fosse feito um pagamento único do benefício especial, eu tipo, fiz aderência agora, beleza, 31 de dezembro está sendo quitado todo o valor. Eu acho que isso, de repente, seria algo que pesasse a favor para eu estar migrando. Uhum. Então, eu teria o valor total e estaria fazendo um investimento desse valor nesse momento para algum fundo e nem que tivesse que pagar para alguém administrar isso daí, o gerente de contas, alguma coisa do gênero, estaria fazendo. Agora, algo que você sabe que vai levar 6 anos para receber. Quando vai receber esse período de 6 anos? Vai vir mastigado, vai ter que esperar uma correção. Aí você vai envolver declaração de imposto de renda, vai vir imposto, um monte de coisa. Então, eu não me sinto seguro e confortável com isso, vamos dizer assim, ainda mais que Entendo. está sendo parcelado isso daí, né? Então, eu acho que eu vou ter percas em vez de ganhos nisso daí, nesse Então, momento. o que eu tô percebendo não é só a parte financeira, né? É só de pensar nesse ambiente, mas já tem decisão da nossa previdência normal, né? Aí mais É. indecisões está te sobrecarregando num ponto, falar, ó, do jeito que tá, eu prefiro ficar, né? A gente já fez simulações aqui dos 10 anos, confirmei a tese da doutora Cláudia, doutora Vilela. A partir de 10 anos com incentivo, mais algumas coisas você consegue, mas não é só a parte financeira. A gente tem que estar confortável e tem que dormir depois que emigrar. Isso é o mais importante, né? Porque a aposentadoria é uma coisa, a gente ter vida é outra. Agora, deixa eu falar com Exatamente. você em relação. Não sei se você viu a palestra, lá a gente fala, mesmo que você não migre, o seu salário final não vai ser igual com o salário de aposentado, então você vai ter que fazer alguma coisa ali. E também em relação ao risco que a gente tem da aposentadoria por invalidez, migrando ou não, a pensão Uhum. por morte também. Você está pensando no que nesses dois pepinos que nós temos aí? Vendo que a gente, pelas conversas ali do grupo, né, eu vejo que essa questão de a pensão, invalidez, enfim, né, hoje eu já tenho filhos que já estão quase que saindo de dependentes de mim, né? Então, eu tenho um filho de 20, outro de 17, logo, logo já faz 24 e já não entro como dependente para poder agregar os 10% ali na questão de pensão para minha Aham. esposa, né? Então, eu sei que é uma coisa que eu já não estou contando com esses adicionais deles, vamos dizer assim. A questão do salário, né? Eu vendo que a migração, a gente vai ter uma perca grande no caso de invalidez. Então, é muito maior a perca na migração para Itatudo que se a gente continuar no estado que a gente está hoje, pelo Paraná Previdência. A gente sabe que pode ter, qual que é os fatores de risco que tem, fica migrando, vamos dizer assim. Aumento de alíquota, né? Eu vejo que isso pode acontecer, né? Hoje a gente está pagando 14%, pode ser que de repente majore esse valor. Só que eu acho que se a gente pagar, por mais que pague uma alíquota maior, a gente tem ali essa média de 80%, no meu caso, se não me engano, é 80% da média salarial de todo o tempo de contribuição do tribunal. Eu acho que para mim ainda é mais seguro, porque daí eu vou estar usufruindo da minha aposentadoria baseado nesse cálculo, né? Sabendo que eu vou ter isso até o fim da minha vida. Uhum. Né? A partir do momento que eu for para Itatu, eu não tenho isso daí. Eu vou ter um bolo que eu joguei lá dentro, que foi tendo um investimento, e a partir desse momento, quando eu me aposentar, eu vou tirando uma fatia desse bolo. Então eu consigo tirar um valor e eu sei que ele vai acabar um dia. Uhum. Esse que é o problema. E aí a minha expectativa de vida que vai dizer, tipo, se eu não durar muito tempo, falando português, claro, eu poder tirar uma fatia agora. Agora, quem garante qual que é a minha expectativa de vida? A gente sabe que a expectativa de vida mundial está aumentando, né? Hoje a gente está passando tranquilamente dos 80 anos. Então, quando eu tiver 80 anos, eu sei que não vou estar com salário, recebendo o valor que eu recebi quando eu comecei a me aposentar, porque esse saldo vai diminuir. Sim. E para eu ter eu continuar com uma margem saudável, vamos dizer assim, né, para não ter muita preocupação, eu tenho que começar com uma retirada alta e isso vai rapidamente vai fazer com que meu saldo diminua. A experiência que eu tive disso foi com meu pai.
Meu pai, ele era de iniciativa privada e ele tinha um plano de previdência, na época era Previplan. E eu lembro que ele se aposentou em 2006 e o recurso dele durou mais ou menos uns 10, 15 anos, Aham. as retiradas mensais dele. E eu lembro que um pouco antes dele vir a falecer, ele falou, mais 2 meses acaba meu valor. Eu não tenho mais o que sacar. Sim. Então, assim, era uma preocupação constante que ele tinha, quando ele começou a ver que o saldo dele começou a acabar. E, então, é a preocupação que eu tenho. Então, eu já tive essa experiência de ver o meu pai passar por isso, né? E hoje eu me sinto mais confortável em ter que pagar, de repente, uma alíquota mais alta, né, para o Paraná Previdência, mas eu saber que eu tenho 80% da minha média, que a intenção é sempre aumentar devido aos reajustes das posições inflacionárias, né? Então, eu tenho uma pequena correção, quer queira, quer não, só que a partir do momento que eu me aposentar, eu vou ter aquele valor até o fim da minha vida garantido, vamos dizer assim. Sim. Eu sei que não é o salário integral, mas eu sei que eu vou ter um valor garantido e esse valor não vai abaixar. Tá. Ele pode, Então, de repente, ficar estagnado, mas não abaixa, não vai sim. acabar. Pessoal, para vocês perceberem como as experiências de vida, experiências das nossas famílias, as coisas que ficam dentro da gente são mais impactantes do que a gente pensa, né? Porque pensar em imigração, e todo mundo está pensando em dinheiro, parte econômica, etc. Depois eu vou fazer até um vídeo sobre o que concebe dentro das nossas decisões, o que muda, não muda, efeito da ancoragem, etc. Que a gente estuda dentro da neurociência, mas isso vai marcando as pessoas a ponto de você não conseguir dormir. Então, não adianta você correr atrás de dinheiro, né, correr atrás de uma coisa maior. Alguém falou que é legal, alguém falou que é bom, se você não tiver essa tranquilidade. Então, para a gente finalizar aqui, Roberto, se você pudesse falar para o pessoal é, como que é, essa indecisão ficar dentro da gente, como que você está se sentindo, porque querendo ou não, todo mundo que já está decidido ou não, tem que passar por um momento de decisão e passar e tomar uma decisão mesmo que não faça nada, né? Que a gente espere um pouco e reflita, porque as pessoas querem que alguém fale o que elas têm que fazer e isso é muito angustiante. Nós estamos recebendo relatos de pessoas que estão angustiadas com essa situação. Então eu queria que você falasse para eles como que você está lidando com esse momento e se você está fazendo alguma coisa para ficar um pouco mais tranquilo ou vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Qual que é a sua É, eu, estratégia? eu tô, por enquanto, eu tô tranquilo com isso, não tenho intenções de migrar por enquanto, porque a gente ainda tem um tempo aí pela frente, né, para pensar. Por mais que eu tenha uma perca de, de reajuste do benefício, assim, né, quem está pegando agora é uma coisa, quem for pegar mais para frente vai estar diminuindo isso daí, pelo que eu estava entendendo. Mas o que eu penso, né, qual que é a minha estratégia? Eu conversei com uma advogada amiga minha, ela até me questionou uma coisa, né? Qual que é a legalidade desse ato, né? Da, de forçar a gente a fazer uma migração. Forçar entre aspas, né? A gente fala do psicológico, porque a gente não tem a obrigação de migrar, então não Uhum, está sendo. Mas qual que é a legalidade constitucional desse ato? Porque quando a gente fez o concurso, lá tinha, né, falando sobre o regime de previdência, qual que era, e eles têm que garantir isso de um jeito ou de outro. uhum, Então, eles não podem simplesmente falar, ó, acabou, quebrou. Então, alguma coisa vai acontecer, vai. Extinto? Não, não vai ser. A gente já teve casos aí de Postales, entre outros fundos, que houve problemas de corrupção, desvio de verba. Isso, infelizmente, a gente está suscetível. Né? O Paraná Previdência é uma instituição grande, já houve saques, né? sim, Com a promessa de devolução que não foram cumpridas, mas enfim, não vamos entrar nessa seara. Mas o que eu penso hoje é isso. Eu quero esperar um pouco. Eu vou com calma. Penso em contratar o serviço para avaliar a situação. Eu não tenho condição de elaborar isso sozinho. Eu não tenho know-how para isso. Minha área de tecnologia, eu não tenho essa vertente para a área financeira, eu não tenho essa vertente para a administração. Eu vou contratar quem saiba para fazer um plano de negócio para mim, para fazer um estudo, uma análise e ver o que realmente vale a pena. Se for para ter um ganho ínfimo, vai aumentar R$ 500, R$ 800 se você migrar. Eu não vou migrar. entendi, Do jeito que eu estou. entendi. Porque eu tenho a certeza que esse valor da minha aposentadoria vai se estender até o fim da minha vida, né? Então,
eu acredito que não é o que pesa na balança para mim hoje. Sim. Então, pessoal, a gente vai vendo que cada um vai agregando, né, fundamentos e concepções para deixar a gente tranquilo. É isso que importa. Não importa se o Roberto vai ganhar dinheiro, vai perder dinheiro, vai receber mais ou receber menos. O que ele quer é no final da carreira dele, quando ele estiver no momento de tranquilidade, se aposentar, ele esteja tranquilo, não esteja pensando em dinheiro, se ele vai receber, se vai acabar. Isso importa para ele muito mais do que para outras pessoas que estão buscando migração, que está com medo de parar na Previdência quebrar e outras coisas. Então, esses pesos e medidas vão mudando de um para outro, mas é importante que vocês vejam que mesmo o Roberto ou eu que já fiz migração, que estão com um pouco mais de decisão, a indecisão ainda ronda a gente momento a momento. Sempre vai ter alguma coisa. A gente vai ter que aprender a lidar com isso porque o Estado cada vez nos propõe mais iniciativa, né, Roberto? Para a gente tomar conta É, da nossa vida, porque ele vai saindo devagarzinho, vai segurando, então a gente vai ter que aprender a lidar com essas decisões. é. E isso é uma decisão, acho que muito pessoal de cada pessoa. O que eu digo, não se baseie pela recomendação de um ou de outro. Avalie realmente, né? Contrate um profissional para tirar essa dúvida. Se você não tem condição de tirar essa dúvida por si só, peça um estudo, peça uma contratação desse serviço, porque aí você vendo uma planilha com tudo para frente, você consegue estar tomando uma decisão mais coerente. Porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você, Felipe, pode não ser bom para o meu amigo que está aqui do lado. Enfim, cada situação é única para cada um. Então, é muito importante a gente avaliar o que está acontecendo. Eu estou ali no grupo, eu estou olhando, estou vendo tudo, né? Estou vendo as decisões de cada um. Eu vejo que tem gente que tem muito medo, tem gente que está querendo logo esse dinheiro, tem colegas que eu falo que desejam pegar o valor e fazer um investimento para ter renda. Legal, se a pessoa tem esse perfil, sabe administrar, consegue fazer isso, a decisão dela já está tomada, Sim. não tem o que questionar, né? Então, a partir do momento que você entende que você está aqui, não para saber se vai decidir ou não, mas que essa decisão já está tomada, mas você quer saber o porquê, aí que o negócio dá a virada de chave. É isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso primeiro depoimento aqui. Gostaria de agradecer muito ao Roberto, tá? O seu tempo, a sua coragem de estar aqui para a gente poder gravar. Espero que outras pessoas também possam participar com a gente. Eu já tenho mais duas gravações agendadas, Roberto. Depois a gente junta tudo num vídeo e solta lá. Beleza? Um abraço, muito obrigado. É mais. Até. Olá pessoal, meu nome é Felipe, mais uma gravação para o grupo Sua Aposentadoria Agora, na nossa série de colheita de depoimentos. Hoje a gente está aqui com o Jeremias e ele vai falar para a gente os motivos, se ele migrou, se ele não migrou, como é que foi a tomada de decisão dele. Jeremias, prazer ter você aqui. Você sempre participa Meu, do grupo lá, né? E se apresente pro povo aí, vamos conversar. maravilha. Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Excelente. Eu sou o Jeremias, eu sou servidor da SET, né, da parte informática. Trabalhei por 11 anos aqui em Foz do Iguaçu, ainda moro aqui, né, e depois pedi relocação para Curitiba. Morei lá 2 anos e voltei para Foz fisicamente, mas agora estou em teletrabalho por lá. Técnico em computação desde 2010. Aí entrando mesmo na seara de previdência, né? Tinha 3 anos e aproximadamente 3 anos e 10 meses da iniciativa privada registrados, que eu tinha averbado há muitos anos. E aí, com essa movimentação da Previdência, aí, eu preferi desaverbar. Algo que, assim, já comentei no grupo algumas vezes, que é importante ter uma cautela na hora de fazer ou na hora de desfazer, né? Sempre é É. interessante estar atento. O salário era baixo, Jeremias? Era, Era. era bem baixo. E mesmo quando eu comecei no TJ, por sorte, tive a peculiaridade, que o pessoal às vezes bronqueia aí nos bastidores da TID, para o pessoal da Secretaria do TJ, na época lá de 2010, agosto de 2010, né? Uhum. Com o presidente Rótulo de Macedo, e eu fui abarcado aí nessa benesse. Então, a Legal. partir dali, meu salário começou a ficar um pouquinho melhor. Mas no começo, mesmo o TJ era baixo, e aí por isso eu considerei, era aproximado o salário, vou manter, mas averbado, né, no Hércules. Aham. Mas agora, principalmente fazendo os cálculos com a tua planilha, e eu tinha feito uma planilha minha antes, aí com a tua eu reforcei os meus valores já com uma precisão maior,
né? E então eu achei que era conveniente remover mesmo, fazer a desaverbação. Então, Certo. para mim, compensou. E você já fez migração, né? Já migrei. Fui um dos primeiros aí da sete, acho que primeiro ou segundo a migrar, pelo menos que eu tenho notícia, né, entre os técnicos, a gente tem uma conversa boa. Aham. E eu fui o segundo dentre nós aqui que fiz a migração. E conta pra nós aí, como é que você chegou nessa decisão? Como é que se afetou? Pois é, eu acho que um bom tanto dessa decisão ela vai do perfil pessoal, né? Você trata bastante a respeito da questão psicológica, né? A pessoa tem que estar confiante, tem que estar certo do que está fazendo. E a minha percepção, dentre tantos outros impostos, eu não sou contrário a pagar imposto, Aham. mas sim que ele seja bem aplicado, né? A Sim. gente vive na sociedade e algumas pessoas não conseguem contribuir, outras podem, então vamos lá. Mas a previdência é um imposto, um custo que eu achava que a gente, em algum momento, poderia. Obviamente, vai contrário ao funcionamento da previdência do Estado, mas eu achava que a gente poderia ter algum tipo de domínio, algum tipo de controle. E a partir do momento que surgiu essa oportunidade de reaver aproximadamente 40%, 50%, ali não chega a ser isso, do que eu já tinha contribuído nos últimos 15 anos e poder gerir esse valor, isso me cresceu os olhos. Não porque eu vou ter dinheiro, vou ganhar cento e poucos mil reais. Não, para poder gerir mesmo para o futuro. Porque eu considero, sempre considerei, é uma coisa meio óbvia, que a previdência, principalmente a legislação de previdência, é uma coisa meio volátil, né? Uma coisa que varia, meio que bateu o vento, o pessoal muda a legislação, deu uma balançada no mercado internacional, seja lá no que for, o pessoal já altera a legislação de novo, então não tem como a gente ficar muito pendendo ali. Aí tem um colega até que fala que não quer colocar os ovos todos na mesma cesta, né, ali no grupo, e Aham. eu segui mais ou menos essa mesma intenção. Obviamente, para decidir, para bater o martelo, eu fiz o cálculo, né? Aham. Então, as informações, peguei as informações do meu INSS, lá do GovBR, e peguei informações de todos os meus contra-cheques dos 15 anos. Peguei um a um, fui lá, coloquei os valores. Fiz essa primeira variação, uma planilha minha. E notei que dava assim, uma diferença, considerando o mundo esperado, né? O melhor dos cenários ali, de me aposentar ao final ali, dos 35 anos de contribuição, eu teria uma diferença mínima ali, de coisa de, sei lá, na ordem de 10%, talvez até um pouco menos, de Uhum. diferença entre estar na Previdência e não estar na Previdência, pela previsão, né? Assim, você Aham. imagina que, Aquela ilusão lá que a gente vende. naquela ilusão que a gente vive, né? Previdência é É. isso, é ilusão. Então, eu me senti mais confortável e considerando que, assim, a minha ideia realmente é fazer o incentivo valer. Certo. De conseguir gerar ele, aplicar ele de uma maneira que a previdência, a aposentadoria mesmo do TJ, do Estado, seja um complemento, e não o contrário. Entendi. Essa é a minha perspectiva. O interessante é que eu já tô essa é a terceira gravação que a gente faz e como as pessoas com os mesmos dados tomam decisões diferentes, né? Então, por exemplo, já fiz outras gravações que falam, não, eu prefiro o Estado do que uma iniciativa privada. Você já falou, o que eu pudesse tirar do Estado, para mim é melhor. Eu fiz o cálculo e deu um valor pequeno de diferença. Então, entre mudar e ganhar pouca coisa, eu prefiro ficar. Aí você já fala o contrário, né? Já que eu vou poder pegar um pedaço para mim, eu quero tomar essa autonomia, para mim é interessante fazer a modificação, mesmo que seja para ganhar pouco, né? Então, Sim. o que a gente fala bem do perfil, de como que você quer fazer, você quer ter mais autonomia, mais flexibilidade, ou se quiser ficar numa zona de conforto, mais tranquilo, acredita mais no Estado, né? Desacredita na iniciativa privada ou até em você próprio, né? A outra conversa que a gente teve não foi gravada, mas se você puder contar pro pessoal, que eu perguntei se você guarda dinheiro por mês, né? Então, conta aí pra Eu nós. não guardo nem rancor das pessoas que me sacaneiam, cara. Pra tomar dinheiro. Dá dinheiro, não guardo também. Assim, a ideia é que eu pago as contas e quando venço os boletos já fico feliz. Então, sem brincadeira mesmo, assim, eu nunca fui de poupar dinheiro. Uhum. Também nunca fui de esbanjar, obviamente, mas até porque nunca sobrou para esbanjar, né? Mas em casa nós temos uma organização de forma que a esposa consegue guardar o dinheiro e aplicar readequar o dinheiro e eu pago as contas. Entendi. Então, não guardo, realmente não guardo, eu nunca guardei dinheiro. Não sou uma pessoa muito presa a dinheiro. Gosto de dinheiro, claro, porque ele me permite realizar
as coisas que eu desejo, mas Uhum. não sou muito preso, não sou muito pirado nesse negócio de fazer dinheiro na bolsa de valores, ações e comprar investimento. Sim. Eu tô me divertindo muito com os papos ali do grupo, porque para mim é uma coisa assim fantástica, parece um livro de ficção, assim, as coisas que vocês conversam sobre dinheiro, sobre até ontem brincando a questão do juro composto e tal, Aham. que para mim foi uma percepção que eu nem me liguei na hora, porque apesar de ser de TI, eu não gosto de matemática e adjacências. Então, realmente, assim, eu não guardo dinheiro, não tinha essa previsão, mas tenho a previsão, sim, de conseguir ter autonomia para girar esse valor que eu já tinha contribuído, que, dependendo da situação, do caso hipotético, do futuro, minha família nunca veria esse dinheiro. Aham. E, nesse momento, tendo ele como um direito, né, eles vão ver. De alguma Certo. maneira, eles vão ver. Mas, claro, tem seguro de vida, tem previdência privada, que essas coisas é uma questão lógico, de sensatez, eu acho, hoje em dia, né? A gente tendo um pouquinho de possibilidade, você vai pensar num seguro de vida e numa previdência privada para dar uma mão para. Além de um seguro prestamista, num financiamento, qualquer coisa assim, né? É, alguma coisa do Mas você tipo. sempre tenta garantir de alguma forma os que são seus, né? Quem tem filhos, principalmente, tem essa visão um pouco mais detalhada, enquanto eles são pequenos. Né? Depois que eles são grandes, tem que se virar mesmo, não tem outro É. jeito. Mas enquanto eles são pequenos, eles precisam dessa tua percepção, dessa tua consciência. Então, tenho esses pontos, mas nunca me prendi muito a guardar dinheiro. E com essa situação, eu consigo dar mais um extra ali para eles numa eventualidade de faltar. Claro que, de tudo isso, né, fica sempre aquele receio que todo mundo está às voltas ali de invalidez, né? Aham. Ou morte antes de se aposentar, que é um drama que a gente passa e que estamos torcendo para não acontecer, né? É. Cuidando na hora de passar debaixo de um prédio, um marquise, para não cair nada na cabeça, um vaso na sua cabeça, É. escorregar numa casca de banana e aí vai. É assim. Então, o seu perfil te levou à migração, mas não um perfil econômico, né? Foi mais um perfil de autonomia, Isso, de cuidado. Tá, então, exatamente. aproveitando já que você não guarda dinheiro por mês, vou falar assim: você vai ter o esforço, né? Que vai sobrar um dinheirinho por mês e vai Isso. ter esse incentivo quando começar a pagar. O que que você pretende fazer, já que esse aporte mensal não é recorrente da sua vida normal? Você vai agregar isso ou a esposa que vai controlar isso aí também? Não, vou agregar. A minha intenção é assim, eu tenho, como eu falei, eu tenho previdência privada, né? Uhum. E seguro de vida. Então, eu tô com conversa, acabei nem tô continuando o assunto com a minha gerente. Eu tenho uma gerente espetacular, que é tudo online. A gente nunca se viu pessoalmente, mas ela lida com o meu dinheiro aqui quase tão bem quanto a esposa, inclusive. Aham. Mas, ou às vezes até melhor, né? Porque ela faz alguns investimentos. A gente em casa, a gente gasta, né? Então, mas ela me dá sugestões e tem assim, é uma pessoa confiável. E a minha intenção é colocar esse esforço, essa diferença do salário Uhum. que sobrou ali, por assim dizer, colocar numa previdência ou algum tipo de investimento dentro do banco ali, né? Uma coisa mais simples, vamos dizer assim, sem Mais, muito mais um arroz e pensamento feijão. muito rebuscado, né? E o incentivo, aí a minha pretensão é, primeiro, saber quando a gente vai receber, né? Aham. Segundo, como a gente vai receber. A intenção é recebendo, colocando ele numa conta, um eventual investimento, alguma coisa que vá rendendo, obviamente, para não deixar o dinheiro parado inútil na Aham. conta corrente ali, mas fazer ele acumular até chegar ao final. Quando tiver concluído, aí realmente eu vou considerar como eu vou investir. Existe a possibilidade, imóvel, existe a possibilidade, pagar uma conta que eu pago muito juro e não vou conseguir render mais do que eu pago de juro. Supostamente não terei nenhuma conta desse valor até o final desse pagamento. Mas se for mensal, em 6 anos, como supostamente vai ser. Mas a intenção é fazer esse dinheiro chegar até lá e a partir dali, então, fazer ele começar a girar. Né? A intenção é fazer ele girar e crescer até um determinado ponto que possa ser aplicado em alguma fonte de rentabilidade ali, até mesmo uma previdência Sim, privada, por que não, né? Ou algum outro tipo de investimento para ele ficar rendendo. Mas a princípio essa é a intenção. Assim. entendi. Agora uma Não tem última. nada muito detalhado quanto a isso. A É, espera é primeiro saber quando receber e receber efetivamente. você foi daqueles que migrou e depois a gente vê o que faz, né? Isso, exatamente. Porque, como eu falo, assim, hoje, se eu precisar de aposentadoria hoje, eu já estou lascado de qualquer jeito, de um lado e do outro, É, sendo bem realista. sim. Né? Claro que, obviamente, poderia estar um pouquinho mais lascado ao migrar, sim,
Mas aí entra a questão dessa percepção de valor, né? Sim. Que vai ter, que vai amparar de alguma maneira em algum momento. Mas a pretensão é durar bastante para aposentar, dar tchau pro pessoal, nunca mais entrar dentro do fórum. Essa é a intenção. Tá. E uma última pergunta agora, para a gente não deixar muito grande esses depoimentos, que eu pretendo colocar três depoimentos por vídeo. Como é que foi assim a parte psicológica? Porque tem gente com crise de ansiedade, tem gente sofrendo com essa decisão tomada. Não, para você foi tranquilo? Você pensou, se imaginou no cenário, falou eu vou? Como é que foi? Tentei não pensar no pior cenário, Aham. sendo bastante realista. Assim, claro, a gente sofre com um pouco de antecedência, sem dúvida, acho que todo mundo sofre, porque tem gente atrás de você que depende, né? Eu acho que essas pessoas acho que sofrem bastante. Ou quem tem muito apego a dinheiro, ou quem tem muito apego às pessoas que dependem do seu dinheiro. Sim. Me parece assim. Então, eu olhei o cenário, fiz o cálculo para não ser muito bocó e perder dinheiro, porque eu não ligo de perder dinheiro também, confesso. Não sou um cara preso a dinheiro, definitivamente. Assim, não tenho aquela neura de perdi centavos, meu Deus, vou arrancar os cabelos. Não. Fiz uma avaliação aproximada, vi que teria essa equiparação ali, seria próximo, seria pouca diferença. Considerei que tenho mais 20 anos para fazer o negócio andar. Né? Então, eu tenho que fazer acontecer. As contas, quando a gente vai ficando mais velho, as contas vão supostamente diminuindo, exceto as de médico, né? Médico, E a remédio. tendência vai aumentar. Mas as contas, você vai pagando os financiamentos e investimentos e coisas que você precisou pagar boleto por mês, vai reduzindo a quantidade de boleto. Até os filhos, né, os geradores de boleto vão começando a bater asa. Então, você começa a ter uma diminuição ali. Então, notei que valia a pena. Mesmo que se fosse o pior cenário, eu recebendo aposentadoria lá no final, toda do Paraná Previdência, mas com essa limitação, eu pretendo estar adequado para que aquilo me atenda. Tá? E o resto é extra, muito embora a minha percepção é que seja o contrário lá no fim, que eu consiga ter uma fonte de rendimento externa maior do que a do tribunal. O tribunal complemente. Mas se der tudo errado, a do tribunal paga as minhas contas, maravilha. Então toca o barco. Então, Essa foi bem a minha lógica. Então, sem apego. De verdade mesmo, sem apego. Então tinha uma vontade, uma ideia de perfil, e daí o financeiro compatibilizou, fechou e foi embora. Fechou. Me deu a segurança. Se desse muita discrepância, assim, poxa, vai dar ficar 40% a menos, que absurdo. Aí realmente eu repensaria, ou tentaria focar mais, assim, como é que eu vou aplicar esse incentivo para fazer ele complementar, que foi justamente o que você colocou na planilha ali, né? Teve um ajuste ali. Mas no meu caso não dava, assim, tanto drama, então eu falei, bora, vamos se desprender aí do estado o máximo que der. Então, beleza, Jeremias, muito obrigado pela participação. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E é só isso aí? Mais alguma coisa? Não, só boa sorte pro pessoal que vai decidir ainda. E aquela recomendação básica, né? Tomem cuidado. É a vida de vocês lá para frente, não decidam desesperadamente. Tem dúvida, putz, como é que eu vou fazer? Pergunta, em último recurso, considera que investimento ali de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 reais num advogado. Procura advogado bom também, né? Não vai pegar a meia roda. Mas procura um apoio, alguém que manje do assunto, para te dar um suporte, para te dar uma confiança maior. Se você não tem confiança, você está na dúvida, passe cada vez. Não se desespere, mas decida com consciência. O importante é dormir à noite, né? Sem dúvida. Que eu tô falando pro pessoal, não adianta comprar as coisas também, comprar relatório, e o advogado vai falar uma coisa, os números vão contar outra, a simulação é sempre uma ilusão, ao final a decisão sempre é sua, né? Então, se eu falar a verdade para você, se fosse para gastar dinheiro hoje, eu gastaria mais com psicólogo do que com o advogado. Mas eu vou conseguir. Eu pedi para psicóloga do tribunal ver se ela dá uma entrevista pra gente. Quem sabe já dá uma ajuda aí. E eu acho que o ponto principal é esse, é justamente você poder dormir à noite, porque dinheiro é uma coisa que vai e vem, os aumentos de salário, as mudanças da nossa carreira, eventualmente extinção de carreira, mudança de legislação, a gente não tem como dominar. Sim. Então, assim, a gente tem uma perspectiva, se a perspectiva te agrada e você acredita, quando chegar lá na frente, se a perspectiva mudou, a legislação mudou, e, poxa, não era aquilo que eu esperava, você vai ter consciência e falar, não, mas eu fiz consciente, era para ser assim, o resto do mundo que virou o contrário e não deu certo. Né? Você vai estar tranquilo. É isso aí. Falou, Jeremias. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Mais uma gravação para o nosso grupo Sua Aposentadoria Agora.
a nossa série de colheita de depoimentos. Hoje a gente está aqui com o James, nome importado, lá de Londrina, Importado, importado. e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Ele é um dos indecisos, né, James? Conta pra nós aí como é que você tá. Rapaz, põe indeciso nisso. Cada dia que passa eu decido uma coisa diferente. É uma coisa incrível, né? Se Você foi comentar apresenta que aí. você... Bom, meu nome é James, né? Sou técnico de computação aqui na comarca de Londrina, no núcleo regional de Londrina, né? Estou há 17 anos no tribunal, mas já sou funcionário público desde 91. Comecei com um concurso público aqui na empresa de telefonia da cidade, concurso público mesmo, né? E desde então, infelizmente, tive uma janela em 2002 Ai, que para dó. perder a continuidade, né? Mas voltei a ser servidor público em 2006 e desde então venho vindo, né? Secretaria de Educação e depois aqui para o tribunal mesmo. Tá, e pelo que você me Né? falou, ele falou em off aqui pra mim, é, essa contabilização para trás você já usou, né? Então não tem como desaverbar, né? Não tem. Isso daí eu usei tanto que, por exemplo, conforme eu falei, eu tenho 17 anos de tribunal, mas já recebi meu primeiro anuênio já. Uhum. Então já passei pelos 5 quinquênios, já estou no primeiro anuênio já com 17 anos de tribunal, ou seja, usou tudo para trás. E o que complica é que as médias de 94 é office boy, né? Aham. Então, tipo, dá salário de cálculo de R$ 70, aí complica muito E você, em termos de cálculo. na hora que atualiza ela lá para o NPC, melhora? Quem que fez essa média pra você? Não, já é atualizado já. Ai, de ação. Então complica bastante na minha média isso daí, né? É, Fiz você... os cálculos lá e daí acaba ficando muito próximo, né? O salário que seria a aposentadoria, né? Com aquilo que seria o teto mais a contribuição da Icatu. Então sempre fica muito próximo ali, mas sempre é uma nuvem de dúvidas, né? Para Sim. frente, tanto para um lado quanto para o outro. É, você é um dos únicos que a gente está vendo na simulação que está perto de 10 anos, né? E Isso. por causa da média, por, por salários antigos mais baixos, tá ficando quase a mesma coisa. Então você é uma raridade, por isso que eu chamei você para conversar. E, Não, é. e E é uma raridade ruim, né? Que é complicado porque é muito próximo. Então, hoje eu decidi isso, hoje eu decidi aquilo. E vou surfando nessa onda. tá, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já considerou quanto tempo de contribuição você vai ter lá quando der a aposentadoria? Porque daí no Paraná Previdência você pode pegar mais do que 100% da média. Não sei se você já viu isso. Isso, aham. Quantos por cento tá dando? Só de curiosidade, você chegou a ver? 122. Ah, pancada, hein? Sim, sim, sim. Mas aí que tá, é o da média, É, o da né? média. A média sempre é cruel com a gente. Então, a média pega para baixo, mesmo que atualize tudo lá, né? Uhum, Fica numa coisa que vai dar uma diferença de 10% de um para outro. tá. E, Fica ter 8 e 12%, 10% de diferença ali. mas a gente está falando muito aqui de matemática, eu gostaria de falar um pouco do que eu chamo de perfil psicoemocional, né? Quando você pensa no regime antigo, né? Que é o atual que a gente está, não vamos dizer antigo, o atual Aham. para quem entrou, e para o novo, onde você tem mais flexibilidade, mas também tem mais responsabilidade, né? Também tem que ter mais autonomia, mas também tem que cuidar mais do seu dinheiro, etc. Vai ter uma parte dentro da iniciativa privada. Como é que você se sente nesse ambiente, assim, quando você se imagina, se você fosse migrar, no caso? É, é complicado porque se eu migrando, eu vou estar na mão, entre aspas, de dois patrões, assim, né? A parte que o tribunal vai me pagar e a parte que a previdenciária vai me pagar, Uhum, né? Já tivemos casos no passado que o valor que estava depositado no previdenciário foi redirecionado dentro do Estado. Então, tipo, isso não tem garantia que não vai acontecer de novo. É, Então, nesse caso, teoricamente, pela lei, não tem garantia de nada, né, gente? Mas exato. ela não é uma iniciativa pública, né? Ela é uma privada, uma empresa privada que foi contratada via licitação. Teoricamente, eles não têm comunicação. É diferente de uma Petros, por exemplo, ou Uhum. da Polis, do Correio, né? Postatis, acho, se não me engano. Então, Postales. Postatis. Tem essas diferenças, assim. Mas no mundo da Previdência, meu filho, tudo é possível. Então, a certeza não existe. Mas Né? eu... Mas mesmo assim, tipo, a possibilidade de poder aportar com diferentes fundos previdenciários ou até mesmo com o valor do incentivo de colocar em outros investimentos, dá
facilidade, mas ao mesmo tempo cria uma dificuldade, porque eu não tenho perfil de investidor, Entendi. nem de, né, tipo, buscar isso. E, eventualmente, não necessariamente esse incentivo eu vou aportar, porque Uhum. são coisas aí sim, o perfil da pessoa. É, hoje eu estou com 49, né? Quando tiver 60, a gente vai ter um pouco menos de ânimo ali para. Então, talvez esses valores tenham alguma coisa mais real hoje, Uhum. pensando em ter uma aposentadoria com um valor um pouco menor, sim, um pouco menor, mas ter uma liquidez agora Sim. maior. Mas são coisas que são decisões complicadas Mas na se hora tomar. de pensar assim, se eu fizer tal coisa, eu dormiria melhor à noite. Vamos supor que você não vai conseguir dormir nem de um lado nem do outro. Mas É, aonde você acha que você dormiria melhor hoje? Pelo que você sabe. Lógico que man- dá pra estudar mais, tudo. permanecendo, Permanece. permanecendo, Certo. permanecendo. Porque, sendo bem frio e objetivo, se eu não tiver dinheiro, eles imprimem dinheiro para mim. Sim, É sim. devido, por assim Aham. dizer, né? Mas, em contrapartida também, eu não tenho a garantia que do jeito que está hoje a Previdência do Estado, permaneça daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Pode ter uma reforma aí na frente, e reforma, você Uhum. sabe que nunca é para beneficiar o, Sim. o aposentado, É. é para tirar benefícios. Então, tipo, são garantias que nós não temos, de um lado, ficando, Uhum. né? Que com certeza, com muita clareza falando, pelo menos uma reforma significativa da Previdência vai ter. Você acha que vai ter? Pelo menos uma. Pelo Eu menos. acredito, eu particularmente acredito que mais. Tá. Mas uma significativa vai ter. E com certeza não vai ser para ampliar valores. Tá. Né? E. Né? Bom, mas você migrando ou não migrando, você viu a palestra lá que a gente fala das barras vermelhas, né? Então você sabe que o seu Uhum. salário não vai bater com o da ativa, vai faltar Não, bastante, não. né? Isso, E também em relação ao risco de aposentadoria por invalidez, que a gente chama de incapacidade agora, e também em relação a uma pensão por morte, nós estamos correndo risco aí, estando migrados ou não migrados, certo? Como é que você não, mas está. isso daí a gente, pelo menos eu já, bem antes, eu já corri atrás de uma empresa já para seguro de vida. Acho que o pessoal até falou da MAG, A mão geral? Mão geral, né? Mongeral, Isso. isso, Mongeral. Né? Então já partir para isso daí, para o seguro deles lá, isso daí a gente Então você já já está correu resolvido atrás. nesse ponto. Não, nesse ponto, exatamente pela insegurança que se tinha Aham. de lado a lado, né? Então isso daí já faz uns 3 anos que eu já corri até Ah, atrás, daí já, você é já, já é resolvido já. uma das raridades mesmo. É, Não, que não, eu já tô velho, né, senhor? é, 49 anos nas costas, tem que sim. pensar no que vão deixar pros filhos, né? E naquele negócio de você juntando dinheiro por mês, você tem perfil? Faz, não faz? Como é que você tá? Não, cara, isso também não dá. Esse é um outro mesmo. Eu deixar de pagar X por mês, vou pegar esse dinheiro e vou investir. Cara, não vou. Então, Então, se você migrasse hoje, o prudente seria você subir aí, Catu, para 12%, joga tudo nesse, lá, jogo tudo lá, fecho o olho. Se é para migrar com gosto. né? Porque você Migre e vambora. você já se conhecendo, já sabe que essa disciplina te faltaria. Me faltaria. Eu sempre brinco com a esposa. A única coisa que me faz economizar dinheiro é boleto. Ah, é aquele que faz dívida para não gastar tudo, né? Pelo menos você gasta com alguma coisa. Exatamente. Vamos arranjar um boleto de alguma coisa. Nem que seja um consórcio, mas tem que ter o boleto. Tá certo. Uma última pergunta aqui, James, né, Eu. pra gente finalizar. É, no mundo lá das previdências, etc., né? Pelo que você está falando, você não tem nada, só tem o Paraná Previdência Isso. e é isso que você ficaria. Se você fosse migrar também, aí vem o tal do incentivo. O seu incentivo deve ser um bom valor porque você entrou Sim. lá para trás, né? Como é que você está? Tem muita gente que eu conversei para trás agora nesses depoimentos que é o valor do incentivo ou como seria pago que poderia mudar a situação. Você acha que aconteceria com você também? E se Sim. acontecesse, o que você pensa em fazer com ele? Na verdade, o incentivo seria o marco de separação mais significativo, por assim dizer. Pelo que eu acompanho, o pessoal não tem datas, não tem quando, não tem forma, não tem proporção, não tem nada. Então, só Uhum. tem a promessa que vai ser pago, mas não se tem nem data para isso, né? O incentivo, ele quer queira, quer não, se o tribunal chegasse, falasse assim para todo mundo, vou pagar à vista assim que você aderir, cara, metade ia. Você acha que ia? Ia, ia. Ia porque quer queira, quer não, cresce o olho. Ou seja, a gente tem muita gente mais antiga de tribunal, esse pessoal que está nesse meio do caminho, 2004 para frente ali que entrou,
vai crescer bem o olho. E quer queira, quer não, é um dinheiro que você vai ter na mão. E você bem investindo isso, você tem várias possibilidades. Você pode investir, por exemplo, para quando aposentar, você pode usar para alguma coisa, algum projeto de vida que você tenha. Uhum. Agora, quer queira, quer não, isso daí puxa bastante, pelo menos na minha visão. Certo. E a gente está vendo bem em relação ao incentivo, e vou falar a verdade para você. Eu acompanhei as 4 janelas de imigração já do FUNPRESP, que é dos federais. A minha esposa é servidora federal, né? A gente conversa com os colegas tal da iniciativa federal. Muitos deles não migraram, e alguns migraram e não fizeram adesão. Então é meio que um negócio que eles não ligam muito, porque o incentivo deles, que é o benefício especial, é pago em uma parcela junto com a aposentadoria lá no final. Direto lá no fim. Então, o que eu estou falando para nós estamos muito mais indo atrás de falar de previdência complementar, de imigração, justamente por causa do valor desse incentivo, entendeu? Porque se não tivesse, eu acho que a gente estaria falando bem menos. Não, com certeza, com certeza. O que cresce o olho assim é a quantidade de carneirinho que vai É. voltar pra gente. Então, beleza. James, você tem mais alguma coisa para falar, pessoal? Fica à vontade. Gente, aqui é muito pessoal mesmo essa decisão, gente. Não gastem tempo. E a gente tem tempo para migrar, gastem tempo, pesquisem, analisem. Se possível, uma consultoria mais especializada, porque tenho certeza que cada um tem sua especificidade, a sua característica própria. Não vá porque fulano fez e vai se aplicar a mim também. Vão com cuidado, porque é uma decisão grande, viu? Grande mesmo. Eu tô falando, pessoal, também, na hora de contratar uma consultoria, se for pegar alguém, não esquecer que esses simuladores, esses relatórios são uma situação atual, né? Eles são uma ilusão e você tem que saber interpretar esses dados também, né? Então tem que tomar cuidado Sim. com isso. Não vai pelo que eu acho que o outro fez, cara. Você precisa ter base técnica sólida, porque é grande a decisão. Então, beleza, James. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Um abraço. Valeu, Até gente. mais. Até mais. Tchau, tchau.